Louvado seja Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Gênesis 22, a partir do verso 1. Eu quero ler com você até o verso de número 14. Gênesis 22, a partir do verso 1 até o verso 14. Eu quero no dia de hoje é dia dos pais, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, pensar com você sobre paternidade responsável. Há algum tempo atrás eu já desencanei com a ideia de família perfeita. Família perfeita não existe. A paternidade perfeita só a divina. A grande verdade é que, se você olhar para a Bíblia tem mais de 2.000 capítulos. Só tem 3 capítulos desses 2.000 que está tudo certo. Capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis e o último capítulo de Apocalipse. No capítulo 3 entra o pecado. Daí para lá, meu amigo, a coisa complicou. E a gente está justamente nesse intervalo, ou como dizia o meu pastor, neste interregno, entre o capítulo 3 e o último capítulo de Apocalipse. Resumindo, nós estamos no meio da confusão. Participava alguns anos atrás de um congresso, onde o preletor dizia que o modelo de família perfeita não é outro, a não ser a Trindade. Onde nós temos um pai que é provedor, que é protetor, que é cuidador, que orienta os seus filhos, que é modelo para os seus filhos. Nós temos o Espírito, e ele dizia de maneira muito sábia, e sem nenhum desrespeito, até porque essa comparação não é desrespeitosa. Ele dizia que o Espírito por vezes parece ou se parece com a figura da mãe. Consola, conforta, põe a gente de pé, intercede. Quem aqui não foi abençoado por ter uma mãe intercessora? Você queria fazer um negócio, e não só em oração. Às vezes você queria fazer um negócio, ela falava assim: não conversa com seu pai agora não. Deixa que eu converso. Deixa que eu resolvo esse problema. Você chegava em casa pronto para falar, e ela dizia assim: não. Acalma. Você estava chorando, ela vinha, te dava um abraço. E ele diz: e filho perfeito, o irmão perfeito é Jesus. Nosso irmão mais velho. E todo irmão mais velho já levou pelo menos uma pisa no lugar do irmão mais novo. E ele contava uma experiência muito interessante, que o pai dele era pastor de uma Assembleia de Deus no interior de São Paulo, e ele sempre no dia da ceia ele ia com um terno branco para a igreja. Ele só usava o terno branco no dia da ceia, aquele dia que era o dia da comunhão com Deus e da comunhão na igreja. E aí o irmão dele, um dia, uma quinta-feira, o pai deixava esse terno dentro do armário. Numa quinta-feira, eu não sei o que deu na cabeça desse menino, porque tem uns meninos que realmente não são religiosos, precisam de libertação. O menino foi, fez o número 2 e colocou dentro do bolso do paletó do pai. E aí você imagina, armário fechado, o número 2 dentro do paletó. Quando no domingo pela manhã o velho pastor abre o gabinete, abre a porta do armário, ele se sentiu vivendo João 11, quando Marta diz assim: olha, deixa Lázaro para lá porque ele já cheira mal. Ele quase falou assim: Lázaro veio para fora, de o cheiro podre que estava ali dentro. Mas ele não achava que era no terno dele. Põe o terno, percebe o terno um pouco caído para o lado esquerdo. E nada, como diz, né, a lei de Murphy, nada está tão ruim que não possa piorar. O pastor vai, coloca a mão no bolso. E aí ele percebe
aquele elemento ressecado pelos dias. E ele vai e diz assim, o nome completo do filho mais velho. Olha, quando o pai e a mãe chamam a gente por nome e sobrenome, é o que, gente? É bronca. O negócio vai ficar ruim. Quando diziam Tércio Ribeiro de Souza, eu já sabia que o negócio não era bom. Ou era só na minha casa que era assim? Quando fala o nome completo, se prepara. E aí, o pai falou o nome completo dele. E o pai já chegou assim, eu sei que foi você. E o irmão dele fazendo assim, ó. E ele falou, pai, não fui eu. Vai apanhar 2 vezes. Por ter feito essa arte e porque é mentiroso. E o safadinho do irmão dele assim, olhando. Ele falou que levou uma surra internacional naquele dia. Ele falou assim, família perfeita é essa. É o pai que é o provedor, é o espírito que conforta, consola, intercede. E o irmão mais velho, que, assim como Jesus o fez, apanhou no meu lugar e no seu lugar. Aquela surra no Calvário era nossa, mas ele apanhou por nós. E sabe, muitas vezes a gente sofre porque a gente olha para o lado e acha que todas as famílias em volta são perfeitas, menos a nossa. Acha que todo mundo teve um pai maravilhoso, menos nós. E eu preciso dizer nessa manhã que é possível que nós não sejamos pais perfeitos. Mas é importante que nós desenvolvamos, pelo menos, princípios de uma paternidade responsável. Alguns anos atrás, 2 chefes de Estado, um aqui no Brasil e outro nos Estados Unidos, em épocas diferentes, um Barack Obama, outro o ex-vice-presidente do Brasil, falando sobre males da sociedade, especialmente em bolsões de pobreza, usaram a mesma expressão, a ausência paterna, a omissão masculina, tem sido um ingrediente significativo para inúmeras mazelas que a nossa sociedade está enfrentando. Por isso eu quero convidar você hoje, você que é pai, você que vai ser pai, você que é uma mãe que está aqui, e aí eu queria dizer uma coisa para você, você que é mãe, por favor, não assuma a cadeira de ser pai e mãe, diz assim, eu sou pai e mãe dos meus filhos. Isso não existe. É melhor que o seu filho tenha uma boa mãe do que uma mãe que é 50%. Eu sou pai e mãe. Eu sou mãe e pai. Eu sou pai. Esqueça isso. Seja um bom pai. Seja uma boa mãe. Mas cada um no seu quadrado. E essa paternidade responsável, e se aplica também a uma maternidade responsável, ela tem alguns princípios que eu encontro nesse texto, que eu quero deixar com você. Passado algum tempo, verso 1 do capítulo 22, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca.
E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. E então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres de um arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Obrigado pela tua palavra, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é que o exercício da paternidade ou da maternidade nunca será uma coisa fácil. Eu lembro que quando a Tirza nasceu, nós fomos ao pediatra, e eu disse assim: doutor Vicente, essa menina não dorme. Pra você ter ideia, a Tirza nasceu em 2001, a Copa de 2002 foi no Japão e Coreia. A Tirza assistiu todos os jogos. A Tirza era a melhor crente da vigília, porque ela passava de meia-noite às 6 acordada, andando pela igreja. Estava no manto, no movimento, a menina não dormia. E eu falei assim: doutor, essa menina não dorme. Ele virou para mim e falou assim: bem-vindo ao clube. Depois que a gente é pai, depois que a gente é mãe, não dorme mais. Quando é criança, não dorme porque ele não dorme. Quando é adolescente, jovem, não dorme porque ainda não chegou em casa. E quando casar, não vai dormir, porque você vai ficar pensando assim: será que está se dando bem? Então, bem-vindo ao clube da insônia. Segunda queixa, eu falei: não tem mais nenhuma. Aí ele falou: então, pode ir embora. A paternidade e maternidade nunca será algo fácil. Ser mãe não é brincar de boneca. Ser pai não é só ter um companheirão para jogar bola ou para assistir um jogo de futebol do seu time de predileção. Se você não tem filhos e se você não gosta de trabalho árduo, eu queria dizer uma coisa para você: não os tenha. Porque paternidade é trabalhosa. Você acha que só você deu trabalho para os seus pais? Os seus vão dar para você também. Não é justo. Mas existem aqui nesse texto algumas verdades que me chamam a atenção, que você precisa e eu precisamos entender. E a primeira coisa que me chama a atenção é que paternidade responsável ou maternidade responsável só se desenvolve num ambiente onde há verdadeiro amor. Perceba que o Senhor chega para Abraão e diz assim na manhã: Abraão, toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Irmãos, quem declarou o amor de Abraão por Isaque não foi Sara, observando o jeito que ele o tratava. Não foram os seus colaboradores, os seus funcionários, percebendo a primazia que ele dava a ele, preterindo Ismael. Quem percebeu o amor no coração de Abraão por Isaque foi o próprio Deus. Irmãos, às vezes nós podemos correr o risco de fazermos algo bom para os nossos filhos, mas pensando no nosso bem-estar e na nossa reputação. Eu conheço pais e mães que embelezam os filhos, que tratam os filhos, que colocam nas melhores escolas, que dão as melhores oportunidades, não por conta do filho,
mas para satisfação do seu ego. Para poder dizer assim, eu tenho um filho que é isso, eu tenho uma filha em tal lugar, eu tenho um filho assim, eu tenho um filho assado. Eu preciso lembrar para mim e para você aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13. Eu posso ter fé capaz de transportar montanhas, eu posso ter todo o conhecimento, ter toda a ciência, eu posso entregar meu corpo para ser queimado, distribuir meus bens para os pobres, mas se isso não for motivado pelo amor, nada disso vale. E eu vou dizer algo para você que você sabe muito bem. Filhos sabem quando são amados ou quando são simplesmente usados. Eu sei que o seu filho, assim como você, é pecador. E tem as manhas. Todo filho é manhoso. Todo filho. Eu tenho 49 anos, já era para a igreja estar treinada quando eu dissesse isso e responder a uma só voz: pastor, não parece. E você que está na internet também já era para estar treinado e escrever no chat. Aí depois não vai para o céu, não sabe por quê. Então eu tenho 49 anos, meu irmão tem 53. Tá, é a impressão que eu tenho. Derrubamos a internet agora com tantos comentários. Meu irmão tem 53. Parece mais, né? Mas sabe que é uma coisa que filho disputa a vida inteira, irmão disputa a vida inteira. Eu estava lá com os meus pais no hospital, e meu irmão está em viagem de trabalho, é funcionário público federal, está na Índia. E aí uma pessoa perguntou para mim assim: e o Nériton, vem quando aqui? Eu falei: quando tiver tudo bem. Quando eles estiverem de alta, na casa deles, saúde a mil, como diz a música, quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela, veja, eu sou o sol, é o meu irmão. Hã? Ei, você está em disciplina. Então, a gente pode, às vezes, a gente tem essas intrigas, essas coisas com o irmão. Filho tem essas manhas. Mas o filho sabe, no fundo, quando ele é amado ou não. Até quando você disciplina, até quando você dá uma pisa. Seja um castigo verbal, seja uma imposição de mãos, seja tirar uma poeira. Eu não vou entrar nas criação, só não espanque a criança em nome de Jesus. Ele sabe. E é importante que nós sondemos o nosso coração e tenhamos os nossos relacionamentos marcados pelo amor. Deus não disse assim: olha, aquele filho que parece que você ama, aquele filho que você tem uma queda por ele, aquele filho que você gosta de vê-lo bem. A minha pergunta é: por que você faz o que você faz pelos seus filhos? Por que você investe em educação, em roupa, em boa convivência? Por que você investe na vida espiritual dos seus filhos? Você investe para eles não te darem dor de cabeça no futuro, ou você investe porque você quer o melhor para eles? E se não puder dar dor de cabeça também é bom, né, irmãos? O melhor para eles e sem dor de cabeça, aí é a mega da virada, aí fechou. Mas a nossa motivação primeira não pode ser outra, senão ansiar pelo melhor para eles. Até quando você for disciplinar um filho, que filho você tem que disciplinar, de vez em quando você tem que dar uma apertada. Eu sei que muitos de nós crescemos ouvindo uma frase assim: eu não quero filho que me faça passar vergonha na rua. Já ouviu isso? Eu também, muitas vezes. Hoje, teve um tempo que eu pensava assim: está preocupada com ela, não é comigo não.
Porque ela que não quer passar vergonha. Então, se eu sair sozinho e aprontar, eu posso. Mas do lado dela que eu não posso. Depois eu entendi que a casa dos pais é a escola dos filhos. E quando ela estava falando assim, eu não quero um filho que me faça passar vergonha, ela estava pensando no meu futuro. Porque a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma é vergonha para os seus pais. Que todas as nossas ações sejam de promoção, sejam de disciplina. O sim e o não sejam motivados pelo amor. Mas há uma segunda coisa nesse texto que me chama a atenção sobre paternidade responsável ou sobre maternidade responsável, que é, mesmo em tempos de dificuldade, a abertura para o diálogo. Eles caminham 3 dias, finalmente Abraão enxerga o monte onde Isaque supostamente seria sacrificado. E a partir do verso de número 7 e no verso de número 8, nós vamos perceber que, a despeito da tensão do momento, havia diálogo entre eles. Isaque perguntava, Abraão respondia. Isaque falava, Abraão orientava. Irmãos, os nossos lares precisam ser lares onde a porta do diálogo esteja aberta. É óbvio que vai chegar uma fase, né, da vida dos seus filhos que eles vão querer falar menos com você. Há um momento na vida dos filhos que eles mudam de lealdade. Quando é pequeno, até uma certa idade, falam tudo com a gente. Falam até demais. Depois, a lealdade deles muda. E aí, as pessoas que eles mais vão se abrir são os amigos. Às vezes, quando minhas meninas eram adolescentes, alguém perguntava para mim assim, você conhece as suas filhas? E eu dizia, perto de mim conheço. Agora, longe de mim, só Deus sabe. Mas são bênçãos, fica tranquila. E aí, mas a abertura para o diálogo, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes nós falamos mais com os nossos filhos quando eles menos entendem. Deixa eu dar um exemplo. A mulher está grávida. Você chega em casa, você fala todo dia com a barriga. Você conversa com a barriga. Cadê o príncipe do papai? Cadê a princesa da mamãe? Estou aqui te esperando. Estou não sei o quê. E papapá. Aí quando nasce... É coisa linda. Coisa linda. Faz tudo isso. Chega na época que você pode ter um diálogo, você para de falar. Você cala a boca. Na hora que vocês podem sentar e conversar, vocês não falam mais. E aí eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que nós, homens, somos mestres nisso. Tem um livro escrito pelo saudoso Dr. Larry Crabb, um psicólogo cristão, chamado Silêncio de Adão. Neste livro, Larry Crabb vai dizer que, quando houve a tentação no Jardim do Éden, ele crê que Adão estava o tempo todo ao lado de Eva. Porque ele não percebe no texto intervalo de tempo, lapso temporal. Adão estava ali, viu tudo o que estava acontecendo, viu que ia dar ruim, mas o que ele fez? Se calou, e não só se calou, participou. Larry Crabb vai dizer que o primeiro pecado de Adão não foi a desobediência, não foi ter comido do fruto, mas foi a omissão. E ele diz que quando Deus coloca o homem no jardim, ele dá uma missão para o homem, dá nome às coisas. Quando eu nomeio, eu organizo. Se eu digo que isso aqui é um púlpito, eu faço diferença do púlpito para o violão, para a televisão, para o computador, eu vou organizando as coisas. Pois bem, enquanto ele falava, ele organizava. Quando ele se cala, o caos se instala. E ele diz que desde então, nós homens, macho,
nós temos duas formas de resolver problema. Ou nos calamos, e quem nunca, amada esposa que está aqui, só não pode rir para não dar problema. Quem nunca ouviu, você que é filha ou filho, está aqui também, não vai rir para não desautorizar seu pai. Diante de uma situação, o pai falando assim: vá lá falar com a sua mãe. Vocês três estão proibidos de rir. Vá lá resolver com a sua mãe. Qual foi a mulher que às vezes a filha arrumou um namorado que você não gostou? Que é coisa rara você gostar do namorado da sua filha. Porque ele vem com aquela carinha boba dizendo assim: não, só quero fazer sua filha feliz. Espera aí, meu amigo. Que felicidade é essa que você quer? Está chegando, tá? Que felicidade é essa que você quer propor? Você olha o perigo atrás da porta, vê aquela cara, aquele eu não posso falar o que eu penso, porque está transmitindo. Aí você vê, às vezes, não que eu tenha visto, graças a Deus, mas já ouvi de relatos de amigos. A filha lá abraçada com o cidadão. Às vezes o cara chega a dar um mal-estar, sinceramente. Tem gente no hospital do coração hoje. E olha que você não viu ainda, só está imaginando. Triste é quando está dentro do carro e você ouve um barulhinho assim, ó. Ai! Já vou pedir aos profissionais de saúde que já guardem uma vaga no CAPS para ele. Aí, às vezes você vê aquele negócio, você não está gostando, mas quantos maridos falam assim para a mulher? Ó, conversa com a sua filha, que eu não estou gostando desse namoro não. Porque se eu for lá, não vai prestar. Isso é fuga, gente. Se ele for lá, não vai acontecer nada. É omissão. Então, homem resolve o problema geralmente se omitindo ou gritando. Ele fala assim: eu vou sair. A irmã, Aí ele fala assim: eu vou sair, na volta a gente conversa. Eu não sei. Ele está dando uma volta ao mundo. Porque essa conversa não aconteceu e nunca vai acontecer. Ou ele se omite, ou ele grita: é um absurdo, e não sei o que. Aí dá aquela explosão, e você fala assim: meu Deus, ele está nervoso. Irmãos, aqui Abraão estava passando um momento de tensão. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: aqui não está um pai perfeito, não. Aqui está um camarada que está na mesma, nós estamos, C.S. Lewis dizia: eu conheço das enfermidades não porque sou médico, mas porque eu sou paciente. Se você está numa enfermaria aí, você vai olhar para o lado, você está no soro, eu estou na maca ao lado tomando soro também, tomando a medicação também. Eu também estou com o braço cheio de acessos, enfrentando as mesmas lutas que você, porque eu não sou super-homem, nem quero ser, não sou perfeito e nem quero ser. Ganhei anos atrás um livro chamado Coragem de Ser Imperfeito. Irmãos, como foi libertador ler aquele livro? Mas deixa aberta a porta do diálogo. Converse. Se o outro não quiser falar, é problema do outro. Mas você vai lá e fala. Isaac dizia: pai, e o pai respondia. O pai falava e o Isaac interagia. Nossas famílias, irmãos, os nossos lares, o exercício da paternidade, o exercício da maternidade precisa ser construído na base do diálogo. Não suponha, não construa sobre o silêncio. O silêncio é arrasador, é devastador, porque no silêncio, eu não sei porquê, mas a nossa mente, ela tende. Eu saí essa palavra a semana inteira, agora vai sair. Tende ao catastrofismo. Estou aprendendo com você, Jadson.
O Jadson, ele fala umas palavras que eu não entendo, né? Menoscabo, abrupto, escabroso e teratológico. Eu estou aprendendo. E aí eu falei assim, não vou ficar por baixo não. Domingo eu não vou falar tragédia. Tragédia é muito comum, vou falar catastrofismo. A nossa mente caída sempre nos faz pensar no pior. Ou você é diferente dos outros? Se eu ligo para você e falo assim, tá sabendo do Sandro? Você fala, o que foi? Morreu? Não, rapaz. É outra coisa. Fala. Ele está bem. A gente sempre é assim. Tem umas senhoras que o marido está ao telefone. Sei. O que foi? Fala. Homem, deixa ele terminar de falar. Ou então, amado irmão, dá o telefone para ela. Fala assim, ó. Fala aqui com a minha mulher. Resolve com ela. E depois ela me fala. Cara, o que foi? É meu pai. Calma. Foi lá em casa. Está todo mundo bem? Toma o telefone, minha filha. Toma aqui, fala, resolve. Porque para mim não dá mais não. Desse jeito. Eu não aguento não. Irmãos, nós precisamos deixar a porta do diálogo. A porta aberta do diálogo. Não existe maternidade, nem paternidade responsável sem diálogo. Mas não existe maternidade nem paternidade responsável sem colocarmos os nossos filhos no altar. Obviamente Deus não queria a morte de Isaac. A prova era com Abraão. Não para que Deus soubesse algo a respeito de Abraão, mas para que Abraão sondasse o seu coração. Para saber quem estava em primeiro lugar, se era Deus ou se era Isaac. E Abraão vai, obedece a Deus plenamente, coloca o seu filho sobre o altar. Nós precisamos hoje, irmãos, colocar os nossos filhos sobre o altar. Eu e você precisamos em todo tempo orar pelos nossos filhos. Eu gosto muito de uma expressão que está lá em 1 Samuel, salvo engano, no capítulo 12, no verso 23. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Eu queria que você lesse só até este primeiro ponto aqui. Você pode ler junto comigo? Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E aí ele continua dizendo, vamos juntos? Também ensinarei a vocês o caminho que é bom e direito. Aqui era o discurso de despedida de Samuel. Samuel estava se preparando para ir embora. Povo difícil, o povo cabeça dura, povo teimoso, obstinado. E ele diz assim, parar de orar por esse povo é pecado. Irmãos, biblicamente pecado não é só o mal praticado. Biblicamente pecado é o bem sonegado. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que você olhe para os seus filhos e guarde esse verso. Longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Você precisa orar todos os dias pelos seus filhos. Você tem que colocar os seus filhos no altar todos os dias. Você precisa todos os dias apresentar a sua casa diante de Deus. Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Vamos fazer isso agora? Aí no seu lugar, vamos ficar em pé. Se você puder. Eu queria que você orasse
pelos seus. Agora, posso te fazer um pedido? Não ora no atacado, não. Senhor, abençoa os meus filhos. Ser com eles. De repente você só tem um, é mais fácil. Mas se você tiver em grande quantidade, aí você vai apresentar um por um. Apresente um por um nesse momento e as necessidades que eles têm. Aquilo que você não pode suprir, mas que Deus pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dos reis mais significativos de Israel foi Uzias. O pai dele foi uma lástima. O avô, uma lástima ao cubo. Mas a Bíblia diz que ele quebrou o ciclo de maldição na sua família, sendo um rei que buscou o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque deu errado com seu pai, porque deu errado com seu avô, porque deu errado com seu bisavô, essa maldição, em nome de Jesus, vai ser quebrada na sua vida. Vai ser quebrada na sua história. Não aconteceu com todo mundo. Mas mamãe já dizia, você não é todo mundo. Então eu queria que você nessa hora orasse e colocasse os seus filhos no altar.